Muito bom dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. E bem, pessoal, nesse momento nós iniciaremos a nossa unidade 15, tá certo? A penúltima unidade da nossa disciplina de língua portuguesa. E nós vamos iniciar o tema de hoje com a leitura de um texto. E o que vai ocorrer nesse momento, eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 114. Porque aí existe um texto onde vocês precisarão observar as imagens que acompanham o texto e ler também os subtítulos, tá bom? Do texto e a fonte. Nós vemos que esse texto aqui, ele foi tirado de um site chamado Escola Britânica, tá bom? É um artigo, é um tipo de texto e nós vamos, através da leitura, ver quais são as informações que são passadas nesse texto. Pelas imagens e pelo título, nós sabemos que fala sobre os elefantes. Mas nesse momento eu convido para que você, junto comigo, faça a leitura desse texto. Então vamos lá, eu peço que você nos acompanhe a partir desse momento. Elefante. Introdução. Os elefantes são os maiores animais terrestres vivos. Características físicas dos elefantes, pessoal. Os elefantes têm pele grossa, rugosa e pouco peluda. A cor varia de cinza a marrom. Sua tromba é uma extensão do nariz e do lábio superior. O elefante usa a tromba para levar alimentos à boca. A tromba também suga água e a despeja dentro da boca. O elefante asiático pode chegar a 3,5 metros de altura. O elefante africano é mais alto, podendo ter até 4 metros de altura. Suas orelhas são maiores também. Os machos africanos e asiáticos geralmente têm 2 presas, que são dentes superiores longos. As fêmeas africanas também têm presas, mas a maioria das fêmeas asiáticas não tem. Nós temos aí, essas 2 imagens com a legenda. A primeira imagem diz na legenda: o elefante é o maior animal terrestre, ele pertence ao grupo dos mamíferos. E na segunda imagem, a legenda diz: os elefantes têm pele grossa, rugosa e pouco peluda, como nós podemos ver aí na imagem. E bem, pessoal, finalizou a leitura, nós vamos para uma pequena interpretação textual que está na página 115, onde possui 3 questões. E a primeira questão pergunta o seguinte: se o texto que você leu foi escrito para contar uma história sobre o elefante, para apresentar informações sobre os elefantes ou para divertir os leitores, você vai assinalar a questão que você acha correta. Em segundo, você vai escrever uma característica física do elefante, de acordo com a leitura que nós realizamos agora. E por último, você vai responder: que informação sobre os elefantes você já achou mais interessante? Nesse caso, sua resposta será uma resposta pessoal, de acordo com a sua opinião, tá bom, pessoal? E finalizando a leitura, pessoal, nós vamos usar esse texto para o tema que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Como nós estamos falando no decorrer do final do terceiro bimestre e também nesse finalzinho de quarto bimestre, nós estamos falando sobre classes de palavras. Nós já vimos sobre substantivos e os tipos de substantivos, já vimos sobre os artigos, já vimos sobre os adjetivos. Nas últimas aulas nós também vimos sobre os verbos, tá bom? E suas terminações do infinitivo. E hoje nós vamos, através dessa leitura, usar esse texto como tema para a nossa aula de hoje, porque hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre sujeito, que é uma classe de palavras que nós vamos ter mais informações sobre ela a partir da nossa aula de hoje. E eu peço para que nesse momento você acompanhe aqui na lousa esse pequeno trecho, tá? Que foi retirado do nosso texto que foi lido agora. E pede o seguinte, aliás, mostra o seguinte, informa o seguinte: as fêmeas protegem muito os filhotes, tá certo? Como nós temos aqui no nosso livro, pede que você, ao seguir, finalizando essa leitura, você responda quem protege os filhotes. De acordo com esse pequeno trecho, pessoal, quem protege os filhotes? No caso, como nós vamos reler novamente aqui, vamos encontrar a resposta. As fêmeas protegem muito os filhotes. Então, pessoal,
essa é a classe de palavras sujeito. Nesse caso, nós temos aqui como sujeito a palavra fêmeas. Por quê? Porque quando nós fazemos, qual é a dica que tia Viviane vai dar para que vocês possam encontrar o sujeito de uma frase? Como diz aí no nosso livro, para acharmos o sujeito de uma frase, perguntamos ao verbo. Então, primeiro nós temos que identificar o verbo dessa frase, tá bom? E já sabendo que verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, nós vamos aqui utilizar o que nós aprendemos até agora. Nós sabemos que as é um artigo, nós já sabemos que aqui fêmeas é o sujeito. Nós sabemos que isso aqui são artigos e substantivos. E a única ação, alguma coisa que está acontecendo no momento aqui, é a palavra protegem. Né? As fêmeas estão protegendo os filhotes. Proteger é uma ação. Então, nós sabemos que protegem, nesse caso aqui, é o verbo da nossa frase. E a dica que nós temos para hoje é que, para encontrarmos o sujeito, nós perguntamos ao verbo o que ou quem. Nesse caso, quem protege o que? Nesse caso, perguntando já ao verbo, já identificando o verbo, quem protege o que, nós já temos a resposta automaticamente, que as fêmeas protegem os filhotes. Então, nesse caso, nós sabemos que o sujeito da frase, nesse caso, é a palavra fêmeas. E o sujeito da frase, essa classe de palavras, é simples de ser encontrada. Fazendo somente essas duas perguntas e identificando o verbo da frase, nós conseguimos identificar normalmente o sujeito da frase, o sujeito do texto. Bem, pessoal, e para que vocês possam se familiarizar mais com essa classe de palavras que nós estamos aprendendo hoje, que é o sujeito, eu trouxe para vocês mais um exemplo que vai funcionar de exercício de fixação, tá bom? Então vamos ler a frase com tia? E a frase que eu trouxe é essa: Marina andou de bicicleta no parque. Então, já nos inteirando de todas as classes de palavras que nós aprendemos até agora, nós já temos aí a dica no nosso livro, na página 115, que para acharmos o sujeito, perguntamos ao verbo o que ou quem. Então, nesse caso, nós temos que identificar primeiro na frase o verbo. E sabendo que verbo é toda a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, nós vamos já identificar ele aqui. Nós sabemos que bicicleta é um substantivo comum. Parque também, né? De, nesse caso, também não é verbo porque é uma palavra que conecta um substantivo a outro, né? No também faz a mesma função. Nós sabemos que a Marina, nesse caso, é um nome, é um substantivo próprio, mas ela não pode ser o verbo da frase. Por quê? Porque ela não é Marina é uma palavra que não indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A única ação, a única palavra que está mostrando ação, indicando ação aqui na frase é a palavra andou. Então, nós aqui já começamos a identificar os verbos automaticamente. Andou, nesse caso, faz o papel de verbo. E para encontrarmos o sujeito da frase, nós perguntamos ao verbo o quê? Nesse caso, quem andou? Tá certo? Então, quem andou de bicicleta no parque? Marina. Então, Marina, nesse caso, é o sujeito da nossa frase. E é assim, pessoal, que nós, aos poucos, podemos conseguir identificar os sujeitos das frases. O sujeito pode também ser de outra classe, como vocês estão vendo aqui. Marina é um substantivo próprio, mas também é o sujeito da frase, porque é ela, nesse caso, quem está andando de bicicleta no parque. Então, através desse trabalho de sempre perguntar ao verbo quem ou o que, nós conseguimos identificar o sujeito das frases, tá bom, meus amores? E esse foi o tema da nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nós temos aí uma atividade que começa na página 115 e finaliza-se na página 116. Eu convido para que você pegue o seu lápis grafite e sua borracha e vamos para a resolução da nossa atividade. Eu vou ler juntamente com vocês para que vocês possam se sentir mais seguros na hora de responder as questões. Então vamos lá? E nós temos aí primeiro
o atividades, que é composto por duas questões. E a primeira questão pede o seguinte: copie os sujeitos das orações, ou seja, da frase. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. 5 frases. E realizando esse exercício de identificar o verbo da frase e fazer essa perguntinha ao verbo, nós vamos identificar o sujeito da oração, que é a mesma coisa que frase, e escrever nessa linha abaixo o sujeito de cada uma das frases, ok? Finalizou a primeira questão, nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: crie um sujeito para cada frase abaixo. Nós temos aí uma frase onde já tem substantivo e verbo, só que está faltando o sujeito. Você vai usar a sua imaginação para criar um sujeito para cada frase. Ok? Finalizou a atividade, nós vamos para o Aprendendo um Pouco Mais. E o nosso Aprendendo um Pouco Mais de hoje faz uma retomada de alguns temas de gramática, alguns temas gramaticais que nós vimos no decorrer do nosso ano letivo. Então vamos lá, ele tem 9 questões, tá bom? É uma atividade um pouco longa, mas como hoje vocês não só têm 2 aulas, vocês dão conta sim, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão pede que você circule apenas as palavras que têm X com som de Z. São palavras que são escritas com X, mas o fonema tem som de Z. E como é que você vai identificar essas palavras? Oralizando elas, tá certo? Falando elas em voz alta. Segunda questão pede o seguinte: agora, com os demais alunos da turma, fale em voz alta as palavras que você não circulou pausadamente. O que você percebeu? Nesse caso, como nós estamos aí em época de pandemia, você vai verbalizar essas palavras pausadamente, individualmente, e vai colocar aí a sua experiência nessa linha abaixo. Terceira questão: escolha uma palavra das que você circulou, ou seja, circulou na questão 1, e outra das que você não circulou, e forme uma frase com ela. Você vai pegar uma palavra circulada e outra não, e formar uma frase com elas, tá bom? Quarta questão: copie de cada grupo apenas a palavra em que o X tem som de Z. Nós temos aí 3 grupos e desses 3 grupos, dessas 3 palavras, apenas uma tem som de Z. E você vai reescrevê-la aqui do lado, nesse espaço que está em branco. Quinta questão: informe o que se pede. Qual é o feminino de padrinho? Você vai colocar aí abaixo o masculino de nora, o coletivo de alunos e depois o nome do encontro destacado na palavra foguete. É um encontro consonantal? É um dígrafo? É um encontro vocálico? Você vai aí relembrar de todos os encontros que estudamos no decorrer do nosso ano e vai responder essa questão 5. E depois você vai para a questão 6. Analise as palavras destacadas quanto a número, gênero, classe gramatical, sílaba tônica e número de sílabas. Nós temos aí a frase "o Brasil é grande" e temos 2 palavras destacadas, que é Brasil e grande. Primeiro você vai dizer se a palavra Brasil está no singular ou no plural, se é do gênero feminino ou masculino, quanto à classe gramatical, se é substantivo, se é verbo, se é artigo, se é adjetivo, se é pronome. Se for substantivo, você vai dizer a classe do substantivo, se é substantivo próprio, comum, substantivo coletivo, enfim, entre outros que nós já estudamos no decorrer do nosso ano. Também vai destacar qual é a sílaba tônica da palavra Brasil e também destacar quanto ao número de sílabas, se é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E o mesmo você vai fazer com a palavra grande, ok? Vai colocar todas essas informações aí nessas linhas abaixo. Se não couber, você coloca na disciplina de língua portuguesa, no seu caderno de língua portuguesa. E fazendo essa resolução, vamos agora para a 7ª questão, que pede que você coloque a pontuação que falta nas frases. Nós temos aí 5 frases que está faltando o sinal de pontuação. Então, você vai pontuar de acordo com o sentido de cada frase. Questão 8, você vai ligar o masculino ao feminino. Então, nós temos aí 2 colunas. Primeiro, a coluna dos substantivos masculinos e ao lado nós temos o feminino desses substantivos masculinos. Vocês vão ligar o seu masculino ao feminino de cada substantivo.
E por fim, a nossa nona questão, que diz o seguinte: escreva os pronomes adequados nas frases a seguir. Lembrem-se que nós já estudamos sobre essa classe gramatical, tá? Sobre os pronomes, e nós já sabemos como identificar essa classe gramatical, porque nós sabemos que pronomes são aquelas palavras que acompanham ou substitui um substantivo. E na página 105 nós temos um texto aí que nós podemos usar ele de suporte quando nós tivermos alguma dúvida. Finalizou toda essa resolução, você vai mandar o feedback para a tia Viviane, lembrando-se da importância que nós temos de mandar o feedback sempre, principalmente nessa nossa última semana de aula, meus amores. Então, eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e tchau, tchau!